Olá, inteligentes! Curiosos para saber quais serão as coincidências que vão te deixar cheio de perguntas? Para conhecer mais fatos super curiosos como este, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Teremos 3 vídeos novos toda semana, preparados especialmente para você. Ah, mais uma coisa! Quer aparecer aqui no canal? Basta deixar o seu like no vídeo e comentar pedindo um salve. Quem sabe você não possa aparecer no final do nosso próximo vídeo. Bom, e sem mais delongas, vamos ao que interessa, que é nossa lista de hoje. Você com certeza já ouviu aquele velho ditado: a vida é cheia de coincidências. Ou então, você com certeza passou por aquelas coincidências engraçadas que fazem a gente se sentir estranho. Até aí tudo bem. O problema é que às vezes algumas coincidências deixam a gente pensando: será que é mesmo só coincidência? E depois de ver a lista de hoje, tenho certeza de que você também irá se perguntar a mesma coisa. Vamos lá! Titanic. Sim, eu sei. Depois de assistir o filme Titanic, você também ficou se perguntando coisas como: o Jack realmente não cabia naquele destroço do navio que salvou a Rose? Por que eles não dividiram? Ou ainda, num navio daquele tamanho, e eles encontraram um único destroço para se salvar. Como assim não tinham mais nada em volta? Realmente, são muitas questões, não é mesmo? Mas não é sobre isso que queremos falar aqui. O que fez muita gente ficar pensando nessa história foi um livro escrito em 1898 por Morgan Robertson, cujo título era Futilidade. Esse livro, escrito 14 anos antes da construção do Titanic, narra a história do naufrágio de um navio chamado Titã. Bom, até aí tudo bem, uma pequena coincidência. Mas não é só isso. Os 2 navios, o do livro e o real, eram considerados como impossíveis de naufragar. Além disso, eles tinham características técnicas bastante parecidas. E para deixar a história ainda mais estranha, tanto no livro quanto na vida real, os navios afundaram porque bateram num iceberg no Atlântico Norte. Mas isso não é o pior. O pior de tudo é que as 2 embarcações possuíam botes salva-vidas insuficientes para todas as pessoas a bordo. E o resultado disso, a gente já sabe muito bem. Menos de 1/3 das pessoas que estavam a bordo do Titanic sobreviveram. Quanto ao livro, depois da tragédia do Titanic, ele foi relançado e o título Futilidade foi acrescentado o subtítulo O Naufrágio de Titã. Bizarro, não é mesmo? Abraham Lincoln, John Kennedy. Sim, eu sei que você sabe que ambos foram presidentes dos Estados Unidos e foram assassinados. Até aí, tudo bem, mas acredite, isso é só o começo. Primeiro, os 2 tinham 4 filhos e também tinham um amigo chamado Billy Graham. Além disso, Kennedy tinha uma secretária chamada Lincoln, enquanto Lincoln tinha uma secretária chamada John. As condições relacionadas à morte dos 2 presidentes também são bastante parecidas. Os 2 foram assassinados com um tiro na nuca, numa véspera de feriado e numa sexta-feira. No momento da morte, ambos estavam acompanhados pela esposa e por um casal de amigos. Depois da morte, os sucessores foram os vice-presidentes, obviamente. No entanto, os 2 sucessores eram do Sul e eram democratas. E mais estranho ainda, os 2 tinham o sobrenome Johnson. Sem dúvidas, a história desses 2 homens possui muitas coincidências estranhas. Irmãos infelizes. No ano de 1975, em julho, um garoto de 17 anos, chamado Erskine Lawrence Eben, morreu num acidente enquanto pilotava uma moto e foi atropelado por um táxi. Até aí, tudo bem. Afinal de contas, acidentes de trânsito acontecem todos os dias. A grande questão é que quase um ano depois, no mês de julho, seu irmão também morreu num acidente. E adivinha?
ele estava pilotando a mesma moto e foi atropelado por um táxi. E o pior de tudo é que foi o mesmo táxi, com o mesmo motorista e o mesmo passageiro. Bizarro, não é mesmo? Mark Twain. Mark Twain previu a própria morte. Você já deve ter percebido que esta lista fica mais estranha a cada curiosidade. E agora, vamos falar de outro assunto que deixa muita gente curiosa e sem saber no que acreditar. Você acredita que algumas pessoas podem prever o futuro? Bom, quer você acredite ou não, o que aconteceu com o famoso autor Mark Twain foi, no mínimo, muito estranho. Twain nasceu no ano de 1835, ano em que o cometa Halley passou pela Terra. No ano de 1909, o autor proferiu a seguinte frase: "Cheguei com o cometa Halley em 1835. No próximo ano, ele virá novamente e espero ir com ele." Adivinha o que aconteceu com ele em 1910? Sim, um dia depois que o cometa passou pela Terra novamente, o autor sofreu um ataque cardíaco e faleceu. Enzo Ferrari, Ósio. É muito provável que você conheça alguém parecido com você, seja seu irmão, seu primo ou mesmo um completo desconhecido. Até aí, nada demais, não é mesmo? Afinal de contas, somos mais de 7 bilhões de pessoas. No entanto, alguns casos de pessoas parecidas nos fazem ficar pensando: que coincidência mais estranha. E é justamente sobre um desses casos que vamos falar agora. Essa história causou tanta polêmica que virou notícia até mesmo em grandes sites espalhados pelo mundo. Isso porque, ao comparar fotos, alguém percebeu que o italiano Enzo Ferrari, fundador da famosa marca de carros e jogador de futebol Mesut Ozil, são muito parecidos. Mas calma, que essa história ainda fica mais estranha. Enzo faleceu no dia 14 de agosto de 1988 e Ozil nasceu no dia 15 de outubro de 1988. Esse fato, sem dúvidas, fez muitas pessoas, pelo menos, considerarem a ideia de reencarnação. Será que é possível? E aí, o que você acha? Não esqueça de deixar o seu comentário a respeito. Os irmãos gêmeos que foram separados e viveram vidas idênticas. As histórias sobre irmãos gêmeos que têm uma conexão, no mínimo estranha, não são novidade para ninguém. Afinal de contas, tenho certeza que você também já assistiu diversos filmes sobre essas estranhas coincidências com gêmeos na sua infância. E a história que vamos contar agora, sem dúvidas, é digna de um filme de Hollywood. Dois irmãos gêmeos, separados no nascimento, nunca souberam da existência um do outro e viveram suas vidas normalmente, até que, por acaso, se reencontraram. Agora, imagine a surpresa de reencontrar um irmão gêmeo que você nem sabia que existia. E aí então, quando ele começa a contar a história de vida pra você, você se sente como se a história contada fosse a sua. Bom, isso foi o que aconteceu com os dois irmãos, que, para começar, receberam o nome de Jim pelas famílias adotivas, que nunca se conheceram. Mas isso não é tudo. Os dois se casaram com mulheres chamadas Linda e tiveram filhos que batizaram com os nomes de James Alan e James Alan, os cãozinhos da família. Adivinha? Ambos chamados Toy. O casamento de ambos saiu dos eixos com o tempo e eles se separaram das esposas. Mas não se preocupe, eles reencontraram o amor na vida e se casaram novamente. O nome das duas esposas, Beth. Sem dúvidas, um dos casos mais estranhos e complexos de coincidências. Boatos sobre a máquina do tempo de Edgar Allan Poe. Temos certeza de que ter uma máquina do tempo também foi seu sonho de infância. Afinal de contas, poder viajar e visitar coisas que aconteceram há milhares de anos atrás, ou mesmo viajar para o futuro, com certeza seria muito legal. E é claro, as histórias de viajantes do tempo fazem parte do nosso imaginário, tanto que já foram escritos muitos livros e filmes sobre esse tema. Mas não é só isso. Há quem acredite que essa possibilidade seja real, e as coincidências sobre algumas histórias de possíveis viajantes do tempo são mesmo de deixar a gente pensando sobre a possibilidade. Talvez você já tenha ouvido falar no famoso escritor Edgar Allan Poe.
certo? Bom, no ano de 1838, ele escreveu um livro chamado A Narrativa de Arthur Gordon Pym, que conta a história de 4 sobreviventes de um naufrágio que, para sobreviver, decidiram comer um garoto chamado Richard Parker. Segundo Poy, a história era baseada em fatos reais, e o que deixou muita gente de cabelo em pé é que, de fato, houve uma história parecida com essa, de 4 náufragos que decidiram comer alguém chamado Richard Parker para sobreviver. A grande questão é que essa história aconteceu apenas 46 anos depois da publicação do livro. Estranho, não é mesmo? E é por isso que começaram a surgir os boatos de que talvez Edgar Allan Poe tivesse uma máquina do tempo. Essa foi a nossa lista de 7 coincidências incríveis que deixaram um mundo cheio de perguntas. Temos certeza que depois desse vídeo, você deve estar se perguntando se existe algo mais do que coincidências por aí, não é verdade? E então, o que você acha? Divida suas teorias e suas opiniões conosco nos comentários. E não se esqueça de se inscrever aqui embaixo para não perder todas as curiosidades incríveis que nós, do Universo Inteligente, iremos preparar para você.